Mas aí, Gabriela, a dúvida que surge é a seguinte: então o profissional, né, ele está no meio disso, e é lógico, como você falou, é uma profissão de enfrentamento, né? É uma profissão de enfrentamento, está sempre ali no meio de uma correlação de força, e aí É, tem a seguinte situação problema. Vamos lá, vou fazer uma provocaçãozinha aqui. Uma situação problema. Aí eu sou um profissional, tô lá trabalhando e chega denúncias desse nível aqui que a gente leu para baixo, tá? E aí, de um lado, você tem a gestão. Não, vai lá, resolve isso aí. Porque a gestão não tem obrigação de saber o que é serviço social. Quem tem sou eu, quem tem somos nós, né? E aí, a maioria dos profissionais, principalmente recém-formados, eles têm mesmo essa insegurança, né? Poxa, como é que eu vou bater de frente com a gestão? O que eu vou fazer? Dizer, como eu vou dizer para o gestor, para a gestora, que isso não é minha competência, não é atribuição, que essa denúncia não é para mim, que essa denúncia não é para quê? Eu vou encaminhar a denúncia para o lugar correto. E aí, o que esse profissional, de que maneira ele vai agir ali? nossa, achei excelente a sua pergunta, porque inclusive tem vários teóricos da nossa profissão que falam sobre isso, que é o seguinte: o assistente social ele pode ter ali alguns aspectos que vão evidenciar que aquilo não é da competência ou atribuição dele quando ele recebe uma denúncia, quando ele recebe um ofício de averiguação, enfim. A gente tem esse, eu chamo até de feeling, né? Porque nós sabemos, né, quando algo tem relação com as nossas competências ou atribuições. Mas ainda assim, até para que eu possa dizer que algo não é minha competência ou minha atribuição, eu preciso me aprofundar naquela realidade. Porque senão eu posso também estar contribuindo para não oferta de determinados direitos, como, por exemplo, no caso do SUAS, a falta de oferta da política de assistência social. É por isso que é muito complicado a gente simplesmente afirmar num documento, algum relatório, algo do tipo que a gente está escrevendo ali, que não é meu papel realizar averiguações se eu nem fui até a família. Porque, gente, é claro que não é nosso papel realizar averiguações, mas nesse pedido de averiguação que vem de fora, porque o profissional que encaminhou não conhece as nossas competências e atribuições, pode ter ali de forma inconsciente, assim, de ali naquele meio, pode sim existir demanda para assistência social. Pode existir demanda de benefício eventual, de benefício socioassistencial, pode existir demanda de acompanhamento em serviço socioassistencial, como o PAIF, no caso do CRAS, ou PAEF, no caso do CREAS. Pode existir necessidade de requisição, de encaminhamento para alguma instituição, seja a instituição de acolhimento para criança e adolescente, para pessoa idosa, em caso de uma proteção imediata. Então, pode sim existir demanda de suas ali. Eu só vou saber se eu for até a família e me aprofundar. Porque eu considero o seguinte, Adriano, que quando o profissional ele recebe ali, vamos pensar num ofício do Ministério Público, um exemplo aqui, que é muito comum chegar, inclusive, ofício dizendo assim: averiguar situação de risco com criança tal, tal, tal. É muito complicado eu, enquanto assistente social, pegar esse ofício, receber esse ofício, e só o que eu faço é responder para o Ministério Público, sem ir até a família, que a averiguação não é minha atribuição dentro do SUAS. Por quê? Porque eu posso estar impedindo uma família de acessar o direito à assistência social se eu fizer isso. Porque, gente, como eu já falei aqui, repito, é utopia a gente acreditar que o Ministério Público vai nos encaminhar da forma que nós achamos que tem que ser encaminhado uma solicitação. Que o juiz, que, enfim, a gestão, seja quem for, vai encaminhar assim: encaminho para estudo social, estudo socioeconômico, encaminho para acompanhamento familiar com esse profissional assistente social. É utopia a gente pensar que isso vai chegar dessa forma. Nós trabalhamos para que o nosso trabalho profissional seja mais reconhecido, de fato. A gente tem que sempre se posicionar nesse sentido. Mas não dá para achar que vai sempre chegar bonitinho, maravilhoso, e aí a gente vai atender só quando chegar assim, essa requisição bonita e maravilhosa. E aí o resto a gente descarta. Não, os próprios teóricos da nossa profissão dizem que até quando as coisas não são da nossa atribuição e competência,
nós precisamos nos posicionar dentro de um documento técnico explicando por que não são. Porque é isso, essa é uma prática educativa, é isso que faz o serviço social ser reconhecido dentro dos seus limites de atuação. Agora, se ausentar, responder de forma rasa, é que prejudica a nossa atuação e que prejudica os usuários também. Sim, no caso seria fugir da resposta simples e rasa, né, como você disse, e realmente dar uma resposta embasada e aprofundada. Embasada, exatamente. Mostrando o porquê, né? Embasada, porque assim, Adriano, embasar, gente, não é eu pegar uma nota técnica, eu pegar a resolução do Conselho Nacional de Assistência, que vai falar sobre o tipo de relatório que a gente deve elaborar para a Justiça, e só copiar e colar os parágrafos que estão ali dizendo o que acontece quando nós atendemos alguma demanda que não é da nossa atribuição no SUAS. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu tenho contato com muitos assistentes sociais todos os dias que fazem isso. E toda vez que eu tenho esse contato com os colegas, às vezes alunos, seguidores, eu sempre oriento o seguinte: não façam isso, vão até a família primeiro, conheçam a realidade da família, porque aí quando você responder para a justiça, você não vai responder superficialmente assim, olha, não é minha atribuição. Você vai sim ter propriedade para falar que aquilo que o juiz solicitou, exemplo, uma perícia social, que foi solicitada para o SUAS. Você vai ter propriedade para dizer que aquilo não é feito dentro do SUAS, mas você também vai falar dentro do seu documento técnico qual é o trabalho social com famílias que está sendo realizado com essa família que foi encaminhada. Porque a perícia não é no SUAS, mas quantas demandas podem ser de SUAS dentro dessa família e que nós não estamos sabendo porque não fomos até a família. Então é muito importante ir sim até a família para responder de forma qualificada. Sim. A Eloene Araújo Gama está fazendo uma pergunta aqui, ó. Nesses casos, temos que orientar a procurar o local correto, como saúde e educação? Ela fala local correto, por exemplo, se fosse Eu uma acho que da demanda, né? O tipo de específica denúncia de que chegou. saúde, é isso? Acredito Sim, que seja porque isso. quando a gente pensa, vamos pensar em trabalho social com famílias dentro do PAIF. O PAIF, para quem não sabe, ele tem 5 ações principais, tanto de atendimento como de acompanhamento. E uma dessas ações são os encaminhamentos. Então, quando nós nos deparamos com uma família que ela tem uma demanda evidente de saúde, exemplo, nós falamos agora de acúmulo, pessoas que podem ter transtorno de acumulação, que é um transtorno mental. Então, nesses casos, nós já conseguimos identificar ali uma possibilidade de demanda de saúde. Então, é papel do PAIF, aqui eu estou dando exemplo do PAIF, mas no PAIF também existe o encaminhamento. Então, no PAIF, nós vamos fazer o encaminhamento para a política de saúde, para que essa pessoa ou essa família eles sejam avaliados, inseridos em acompanhamento, ou seja, para que eles recebam a oferta de saúde que for necessária. Então, não é encaminhamento de forma isolada, mas é enquanto parte do trabalho social com famílias. É parte do trabalho do SUAS encaminhar também. Exatamente, aqui, ó. A Salete Letícia, ela faz uma pergunta que é quase na mesma linha, que é: e se recusar a fazer esse atendimento de acúmulo de lixo, faça uma referência à vigilância sanitária? Pois é aí aquele ponto que eu acabei de tocar. Por que nós vamos recusar quando chega algo desse tipo? Qual é a nossa justificativa para a recusa? Porque pode acontecer de existir um transtorno de acumulação, e aqui eu estou entrando em algo que não é da minha competência, então eu não consigo dizer profundamente o que seria um transtorno mental de acumulação. Mas os profissionais ali, psiquiatras, psicólogos, né? Nós temos alguns outros profissionais ali que vão falar do ponto de vista da doença em si, do transtorno, enfim. Agora, com relação ao SUAS receber essa demanda, o SUAS vai identificar aquilo que é de atribuição dessa política, da política de assistência. Quando uma pessoa possui esse tipo de demanda, podem estar se manifestando várias outras expressões da questão social. Pode ter situação de desemprego associada, né, situações ali de extrema pobreza, pode ter ausência de acesso às políticas sociais, que aqui nós já vemos uma, que é ausência de acesso à política de saúde.
Pode também ter outros membros da família com ausências de acesso a políticas públicas, poderia ser ali a ausência de educação, enfim, moradia, outras políticas sociais. Tem uma série de direitos que podem não estar sendo garantidos. E aí a gente está falando de papel do SUAS também, que dentro da política de assistência social, nós, assistentes sociais, vamos trabalhar para quê? Para enfrentar essas expressões da questão social. Porque desemprego, falta de acesso a políticas sociais, nada mais é, gente, do que expressões da questão social, que é nosso papel. Então, não dá para eu achar que, olha, passa para lá, passa para o colega. Para o colega seria passar para a saúde, é trabalho deles. Porque não é trabalho deles, é trabalho nosso. Eu acho que o desafio é esse. É entender que no SUAS, algumas dessas questões vão ser trabalhadas também por meio de acesso aos serviços, aos benefícios, aos programas sociais.